Olá, aluno, olá, aluna, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar hidrocarbonetos. Bom, antes de começarmos a falar exatamente do que envolve o PET volume 2, nós vamos fazer uma retomada ainda do que foi falado no volume 1. Isso vai ser essencial para conseguirmos entender melhor a nomenclatura de ramificações. Bom, os objetivos dessa aula será reconhecer as substâncias orgânicas e entender quais são os alcanos, alcenos e alcinos e nomear esses grupos funcionais de acordo com as suas ramificações. Nessa aula de hoje, vamos focar apenas na primeira semana do PET volume 2, nos alcanos ramificados. A próxima aula vamos trabalhar com todos os demais hidrocarbonetos e também realizar algumas atividades para ficar mais fácil a realização dos exercícios. Vamos lá? Bom, então recapitulando com vocês, alcanos são hidrocarbonetos, então só tem ligação entre carbonos e hidrogênios, e entre os carbonos a ligação é simples. Eles são apolares e normalmente são diluídos apenas em apolares, em solventes apolares, como por exemplo o benzeno. Os alcanos têm uma característica muito importante, que é a combustão. São altamente tem uma reação de combustão que libera muita energia. Por isso, eles são muito usados para utilização de combustível, como a gasolina, o etanol. Então, nós usamos muito os alcanos como combustíveis. Bom, os alcenos, assim como os alcanos, são hidrocarbonetos, apenas carbono e hidrogênio, com a diferença que agora apresenta uma ou duas duplas na molécula. Então, dessa forma, eles são classificados como alcenos. São apolares, também assim como os alcanos, e uma característica interessante é que eles são muito mais reativos. E uma das reações mais importantes, que vocês normalmente irão ouvir na sala de aula, ou ouvir quando forem estudando, ou quando for fazer o Enem, é a polimerização e a formação dos plásticos. E por último, nós temos os alcinos, que são cadeias carbônicas que têm tripla ligação. São apolares, normalmente eles são inodoros e incolores, exceto o acetileno, que é o gás etino, tóxico e tem um cheiro muito característico. Então, resumindo, nós temos as cadeias de hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente, ligações simples, dupla e tripla. E como que vimos, seria a nomenclatura desses grupos? Então, primeiro, nós temos o prefixo, nós temos o intermediário, que seria, alguns autores chamam isso de infixo, e teríamos, então, um final, que seria justamente mostrando qual é a função daquela molécula. Bom, eu trouxe aqui uma tabela. Não tem todos os prefixos, mas tem aqueles mais importantes para utilizarmos. Então, nós temos aqui o prefixo met, et, prop, but, pent. Então, repare que cada um desses prefixos refere-se à quantidade de carbono na molécula. Então, met é quando eu tenho 1, et quando eu tenho 2, prop 3, but 4, pent 5. Depois do quinto, todos os outros vão fazer um pouco de referência ao seu número, então vai ficar um pouco mais fácil de gravar. Então, hex, lembra de hexa, hept e oct. E tem outros também, mas para a gente poder conseguir fazer esse volume 2, isso daqui já nos basta. Bom, então o prefixo, ele fala a quantidade de carbono. O intermediário ou infixo, ele vai falar sobre qual tipo de ligação está acontecendo ali. Se só tem ligação simples, se apresenta ligação dupla ou ligação tripla. Então, quando só tem ligação simples, quando é um alcano, eu uso o an. Quando tem ligação dupla, eu uso o en. E quando tem ligação tripla, eu uso o in. Então, eu sempre faço isso com as mãos para poder facilitar para decorar. Então, an, em, in. Então, olha só, an, ligação simples, em, ligação dupla, in, ligação tripla.
ok? E isso vai funcionar para toda a cadeia principal. Bom, e a terminação? A terminação vai depender de qual função estamos trabalhando. Como estamos trabalhando funções de hidrocarboneto, apesar da subclassificação alcano, alceno e alcino, todos eles são hidrocarbonetos. Logo, nós usamos a terminação O. Se estivermos falando, por exemplo, de álcool, fenol, então a terminação seria OL. Se falarmos, por exemplo, de cetona, a terminação seria ONA. Então, cada grupo funcional tem a sua terminação, ok? Então, vamos montar, então, esse quebra-cabeça que seria o nome. Então, de acordo com o IUPAC, o nome ele tem que fazer a referência à estrutura daquela molécula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui CH3, CH2, CH2, CH2 e CH3. Portanto, ele é um alcano, só tem ligação simples entre carbonos. Então, eu tenho 5 carbonos, então vamos lá de novo? Comigo na minha mão, met, et, prop, but, pent. Então, 5 carbonos. Então, o prefixo é o pent. Se eu só tenho ligação simples, então eu preciso do intermediário an. Então, pentan. E como ele é um hidrocarboneto, o O. Então, pentano. Então, o nome da molécula é pentano, ok? Lembrando que isso é uma revisão do volume 1, gente. Bom, exemplo 2. Então, agora eu tenho um CH3, CH2, CH3. Então, met, et, prop. Então, agora o meu prefixo é o prop. Por quê? Porque eu estou me referindo a 3 carbonos. Só tem ligação simples, intermediário an. É um hidrocarboneto, finaliza com O. Então, o nome dele é propano. Bom, e quando falamos de alcenos e alcinos? Precisamos falar aonde está essa dupla ligação ou tripla ligação. Porque senão fica muito difícil. Imagina você uma cadeia carbônica de 40 carbonos. E eu falo que tem uma dupla ali, mas não falo qual referência, em qual carbono. Então, nós precisamos enumerar a cadeia para poder saber exatamente onde está a dupla ligação. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, justamente para a gente poder treinar essa questão da numeração, ok? Todos eles têm 5 carbonos. O que vai variar vai ser aonde a dupla está e a quantidade de dupla em cada molécula. Então, vamos lá, na primeira. Então, eu faço a primeira numeração, que é a contagem normal, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fazer a contagem no sentido inverso. 1, 2, 3, 4 e 5. O que você tem que observar é aonde a dupla ligação começa em uma numeração e aonde ela começa na outra numeração. Dessa forma, você vai usar a que for menor a numeração. Então, na numeração de preto, a dupla ligação começa no carbono 2 e vai para o carbono 3. Na numeração de vermelho, ela começa no 3 e vai para o 4. Entre 2 e 3, 3 e 4, qual que é a menor? 2 e 3. Então, eu vou ficar com a numeração de preto. Então, lembrando, como que a gente coloca o nome? Primeiro, a contagem de carbonos. Então, pente. Depois, aonde está a dupla ligação? No carbono 2, certo? Ele está começando no carbono 2. Se tem uma dupla ligação, é um alceno, intermediário em, e tem a terminação O. Então, o nome dele é pente 2-eno. Vamos fazer a próxima? Então, vamos lá. Mesma coisa, faço a numeração normal, da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa numeração, a dupla ligação começa no 4 e termina no 5. Então, começa no carbono 4 até o carbono 5. Numeração de vermelho. 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que agora o carbono onde está começando a ligação é no carbono 1 e indo para o carbono 2. Então, entre 1 e 2, 4 e 5, qual que é o menor? 1 e 2. Logo, nós vamos ficar com a numeração de vermelho. Então, observe que nem sempre vai ser a numeração que você está acostumado a fazer da esquerda para a direita. Bom,
Se ele está no carbono 1, começando no carbono 1, então vamos fazer o nome. São 5 carbonos, pente, lembra? Met, et, prop, but, pente. E ele está no carbono 1. Ele é um alceno, então tem o intermediário em. É um hidrocarboneto, O. Então, ele é o pente 1-eno. Professor, eu preciso colocar o 1? Não posso colocar só o penteno? Existem alguns autores que vão utilizar essa nomenclatura. Porém, nas novas regras, você precisa colocar o número da insaturação no meio da palavra. Antigamente, nós colocávamos ela no início da palavra, ok? Mas agora a gente tem que quebrar a palavra e mostrar onde está a insaturação. E quando eu tiver mais de uma insaturação, ou seja, 2 duplas ou 2 triplas, o que eu vou precisar fazer é os mesmos passos. Então, primeiro, faço a contagem da esquerda para a direita, do 1 ao 5 de preto, ok? A mesma coisa eu faço no de vermelho. Então, vamos olhar agora como que ficou. Na numeração de preto, nós temos dupla ligação no carbono 2 e no carbono 4. Na numeração de vermelho, nós temos a dupla ligação no carbono 1 e no carbono 3. Logo, nós vamos usar a de vermelho. Então, vai ficar pente 1,3-dieno. Por que eu acrescentei essa palavra di? Para mostrar para vocês que eu tenho 2 duplas ligações, uma no carbono 1 e a outra no carbono 3. Bom, com isso, vamos tentar trabalhar então aqui esses exemplos, ok? Alcenos. Então, eu tenho 4 carbonos e uma ligação dupla no carbono 2. Se vocês fizerem a numeração, vocês vão ver que tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, vice-versa, o carbono, a dupla ligação vai começar no carbono 2. Então, eu tenho met, acompanha comigo, met, et, prop, but. Então, se são 4 carbonos, but. Carbono, ligação dupla está no carbono 2, então but 2. É um alceno, então tem que terminar em eno. Então, but 2-eno, ok? Então, vamos lá. Alcinos. Então, nos alcinos, agora nós vamos ter CH3, CH2, o C fazendo tripla ligação com outro carbono e outro CH3. Bom, então agora eu estou vendo que eu tenho uma tripla ligação. Ótimo. Então, 5 carbonos, pente. Se tem uma tripla ligação, precisamos saber em qual carbono que é. Vamos fazer a contagem. Da esquerda para a direita, nós teríamos a tripla ligação começando no carbono 3. Se fizermos a contagem da direita para a esquerda, vocês vão perceber que a tripla ligação começaria no carbono 2. Entre 3 e 2, o 2 é menor. Então, eu vou usar a numeração inversa, da direita para a esquerda. Então, eu vou usar pente, o prefixo da quantidade de carbonos, vou usar o número 2, que é para identificar onde está a tripla ligação, e a terminação ino. In do intermediário de alcino e o O do hidrocarboneto. Então, até aqui, tudo que nós vimos foi o quê? Uma breve revisão do que trabalhamos no volume 1, ok? E quando existem ramificações? Ou seja, quando a cadeia ela não tem apenas 2 extremidades, ela possui mais de 2 extremidades. Então, sempre que houver carbono quaternário ou terciário, ou tiver um heteroátomo, vocês podem já pensar na cabeça de vocês, nessa cadeia tem ramificação. E para nomear, primeiro você vai fazer a nomeação da cadeia principal e em seguida você vai colocar o nome da ramificação. Bom, então, primeiro, identificar a cadeia principal, depois, enumerar a cadeia principal adequadamente, identificar o número da localização da ramificação e nomear. Então, sempre vai ser número da ramificação, o nome da ramificação e a cadeia principal. Eu trouxe para vocês um quadro mostrando as ramificações principais. Nos exercícios não vai ser cobrado muito detalhado, então nós vamos ficar primeiro com os mais simples, ok? Então,
Da classificação alquila, nós temos o metil, etil, propil, butil. E esses prefixos das ramificações, sec, terc, é para indicar se o carbono é secundário, terciário, qual que é a estrutura daquela ramificação. Não se preocupe muito com isso ainda. Vamos trabalhar agora só com metil e etil. Então, metil tem um carbono, il porque ele é ramificação. Etil tem 2 carbonos, il porque ele é uma ramificação. Bom, então vamos fazer aqui comigo um exercício. Então, agora nós vamos precisar... Então, olha só, eu tenho um CH3CH... Depois, CH3CH2 e CH2CH3. Bom, então como que eu consigo fornecer, então, o nome dessa estrutura? Primeiro, nós vamos fazer a contagem da quantidade de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, beleza, fizemos a contagem. Agora fazemos a contagem inversa. Vou fazer de outra cor para facilitar a visualização. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Notem que eu não tenho dupla ligação, isso é um alcano ramificado. Se eu não tenho uma ramificação, eu não tenho dupla ligação nem tripla. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar onde a minha ramificação vai ter o menor número, ok? Então, onde a ramificação vai ter o menor número? Então, aqui de verde, a ramificação estaria no carbono 2. No de laranja, a ramificação estaria no 4. Logo, eu vou usar o que está de verde, ok? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é pente. Estamos nomeando a cadeia principal, certo? Pente. Ele só tem o quê? Alcano, então é pentano. E agora a ramificação. Eu tenho a ramificação no carbono 2 e ele chama o quê? Metil. Por que metil? Porque só tem um carbono. Então, 2 metil pentano. Então, essa daqui seria o nome dessa estrutura, 2 metil pentano. Agora, vamos tentar trabalhar essa próxima aqui. Então, aqui eu vou ter a estrutura CH3C, CH3, CH3, CH2CH, embaixo um CH3 e aqui um CH3. Ótimo. Então, como que eu vou saber qual que é a minha cadeia principal? Então, é aquela que tiver o maior número de ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, maior número de carbonos e eu vou ter 3 ramificações, ok? Vamos ver se tem outro jeito de fazer? 1, 2, 3, 4, 5, dá na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, deu na mesma. Então, essa é a minha cadeia principal, certo? Vamos enumerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 carbonos. Ótimo. Então, isso daqui é uma ramificação, outra ramificação, outra ramificação, certo? Então, como que vai ser a nomeação? Primeiro, cadeia principal que nós vamos nomear. Então, se eu tenho 5 carbonos, ele é pente. Ótimo. Então, agora, só ligação simples. É hidrocarboneto O. Eu tenho 3 metil, então eu tenho que considerar que ele é trimetil, ou seja, eu tenho 3 metil. Então, trimetil. E quais são os carbonos onde o metil está ramificado? Então, eu tenho no carbono 2, no carbono 2, que eu tenho 2 ramificações aqui, e no carbono 4, certo? Então, eu tenho aqui 2, 2, 4, certo? Então, olha só, 2, 2, 4, trimetilpentano. Gente, eu quero agradecer a todos vocês,
tá? Por essa aula, pela presença. Incentivar a vocês a estarem assistindo a próxima aula. Nela nós vamos finalizar todo o conteúdo do volume 2 do PET, ok? No mais, um grande abraço virtual a todos vocês e até mais!